Boa noite a você que está aí ligadinho com a gente todas as quintas-feiras, esperando a palavra do Senhor para que ela entre na sua casa. Hoje nós vamos falar a respeito de um homem fantástico. Nós vamos falar a respeito de Noé. E para isso você pode deixar sua Bíblia aberta em Gênesis, a partir do capítulo 6. Eu vou usar como base o capítulo 7, versículos 11 e 12. A palavra diz assim: Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Noé, o Senhor, é interessante a história de Noé, porque o Senhor diz que ele era um homem justo e era a única pessoa íntegra naquele tempo em que ele vivia. Se a gente for estudar um pouquinho da história de Noé, nós vamos ver que ele faz parte da 8ª geração de Adão. Ele é filho de Lameque, o único filho de Lameque. Ele teve um filho só. E quando Noé nasceu, ele disse assim, colocou o nome de Noé, porque ele disse que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, Noé já nasceu com esse estigma, carregado aí no seu nome, de alguém que tinha nascido para aliviar as tarefas, para diminuir as tarefas e para facilitar um pouco o trabalho doloroso que o homem tinha que fazer, porque a terra tinha sido amaldiçoada por causa do pecado. E justamente nessa época em que Noé vivia, era uma época de corrupção tremenda. Era uma corrupção terrível. A Bíblia diz que, a Bíblia nos conta que havia tanta corrupção na face da terra, que Deus se entristeceu tanto, Eles não acharam palavras para colocar essa tristeza do coração de Deus, então eles usaram a expressão que Deus se arrependeu de ter criado o homem, de ter colocado o homem nessa terra. Mas havia este homem Noé, que a Bíblia diz que ele encontrou favor diante do Senhor. Noé encontrou graça diante dos olhos do Senhor. Noé, ele era totalmente diferente daquele povo que vivia naquela geração. E os tempos vão passando, as coisas vão acontecendo, e a gente vê que praticamente tudo vai sendo a mesma coisa, não é? A corrupção impera, os homens se afastam de Deus, amaldiçoam a Deus, as famílias vão se desintegrando, e quando a família desintegra praticamente toda a sociedade. Desintegra o pilar que sustenta a sociedade, o pilar que sustenta um povo. A degradação da família, ela é o interesse de Satanás, porque quando a família é destruída, as coisas são destruídas. Quando a família não progride, quando a família não prospera, quando a família ela é desintegrada, então as coisas não vão bem em nenhum lugar, em nenhuma área da vida social as coisas vão bem. Mas Noé encontrou graça diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 6, no versículo 9, fala assim: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando Deus olhou para a terra toda corrompida, uma terra toda atrapalhada, uma terra que
tinha se afastado completamente do Senhor. Uma terra que estava fazendo, um povo que estava fazendo tudo o que era contrário àquilo que Deus havia dito. Um lugar corrupto, havia corrupção sexual, havia corrupção em toda parte. Então Deus ficou muito aborrecido, diminuiu. Uma das coisas que Deus fez foi diminuir o tempo de existência da raça humana. Mas quando Deus olha mais detidamente para o povo, ele encontra Noé, que estava em comunhão com ele. E a história de Noé, ela fala com a gente a respeito de fé, a respeito de perseverança, a respeito de paciência. Ela nos mostra que Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala, mas não é quando a gente pensa que Deus vai cumprir, mas é no momento exato que Deus planejou, no momento exato que Ele programou, e vai muito de como a pessoa, de como o servo de Deus, das suas atitudes perante Deus, perante a sociedade, perante as outras pessoas, as suas atitudes diante da sua família, a sua maneira de se relacionar com as outras pessoas. Deus deu uma tarefa árdua, difícil para Noé, mas foi isso que o pai dele colocou o nome de Noé, não é? Que ele nos traga alívio das nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. Deus deu uma tarefa difícil para ele. O Senhor falou para Moisés, o Senhor veio falar com Moisés. Isso mostra que Moisés tinha um relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus é assim: Deus fala com o homem e o homem fala com Deus, né? Isso é relacionamento. Então Deus chegou até Noé e disse assim para ele: eu decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também toda a terra. Aí Deus falou para Noé: construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção, disse o Senhor a Noé. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Deus havia falado que iria chover. Em primeiro lugar, nunca havia chovido na face da terra. Um orvalho subia entre as plantas e regava toda a terra, e a terra se mantinha verde, e as árvores crescendo, os frutos nascendo. Então nunca ninguém havia ouvido falar em chuva. Como não havia chuva, não havia também inundação, eles não haviam ainda tido nenhum contato com nenhum meio de transporte. E o Senhor manda Noé construir uma grande embarcação e dá toda a metragem e dá tudo
dá todos os detalhes de como deveria ser a arca, não é, detalhadamente como ela devia ser por dentro, por fora, como ela devia ser fechada. E é interessante que Deus mandou deixar uma abertura de 45 centímetros entre o teto e o suporte da arca, para que entrasse o oxigênio ali, para que eles pudessem respirar. Deus sempre pensa em tudo. A Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Meus irmãos, a história de Noé, ela é interessante para nós e ela traz uma convicção e um ensino maravilhoso para nós nos nossos dias. Porque a gente fala muito em fé, fala muito em crer no Senhor, fala muito em não duvidar daquilo que o Senhor fala, e certo é que cada um de nós temos promessas para a nossa vida, promessas particulares, promessas coletivas. Nós temos promessas dentro da palavra de Deus e a gente fala que crê no Senhor, mas muitas vezes a gente não faz aquilo que o Senhor ordena e a gente quer antecipar as coisas. A fé, ela é uma forma extraordinária do Senhor agir com relação ao seu povo, porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos crer sem ver. Nós precisamos crer sem nunca ter visto. Nós precisamos crer sem que não haja nada ainda materializado, nada tangível, nada que se possa pegar, nada que se possa ver na nossa frente. E aí, quando a gente crê dessa forma, crendo que Deus vai agir, mesmo que a gente não veja, Deus vem e age. Com relação à família, nós temos tantas promessas dentro da palavra de Deus, mas a maioria das vezes, a maior parte do nosso tempo é gasto com murmuração, com reclamação. As palavras que saem da nossa boca não são para adorar e para louvar o Senhor. Muitas vezes é para difamar as pessoas, muitas vezes é para achar erros, não é? É para condenar as pessoas e até as pessoas que convivem juntamente conosco, debaixo do mesmo teto. E Noé estava ali com a sua família. Ele teve primeiro que convencer a sua família daquilo que Deus estava falando para ele. E ele conseguiu, porque ele era um homem temente a Deus. Se ele era um homem temente a Deus, a sua família estava em submissão a ele. Porque é assim que funciona dentro da palavra de Deus. Noé talvez tenha dito para eles: olha, eu não sei como é uma embarcação, mas Deus deu a direção, Deus deu o mapa, Deus deu o desenho e nós vamos trabalhar, nós vamos construir essa embarcação. Também não sei como é chuva, mas vai chover sobre a terra e tudo vai ser destruído. E Noé construiu aquela grande embarcação. Ele tinha a promessa do Senhor. Olha aqui que Deus fala com ele: eu farei uma aliança com você. O Senhor diz para ele assim, no versículo 17, que ele iria cobrir toda a terra com um dilúvio, com muita água, com muita chuva, e tudo que havia sobre a face da terra iria morrer, iria acabar. Mas ele disse assim: mas olha, Noé, com você eu firmarei uma aliança. Entra você e a sua família na arca. Entra você e a sua família, entra você e a sua mulher, entra você e os seus filhos, as suas noras e todos aqueles que pertencem à sua família, entrem na arca, porque eles serão protegidos. E sabe de uma coisa? Não foi de uma hora para outra que a arca ficou preparada, ficou pronta, que a arca foi construída. Demorou cerca de 120 anos para que Noé terminasse aquela construção gigantesca. Lembre-se que não havia ferramentas, né, como a gente tem hoje. E foi tudo meio que artesanal que foi construído. Demorou 120 anos. E o povo, conforme o relato que está na palavra de Deus, as pessoas, além de viver
numa corrupção generalizada, numa violência tremenda que estava incomodando já o próprio Deus, a violência que havia sobre a terra, eles começaram a debochar de Noé, falando para eles, olha, você não falou que havia o dilúvio, vai chover, onde é que você vai pôr esse negócio tão grande que você está fazendo, né? E esse seu Deus, começaram a debochar e a criticar de Noé, mas Noé se manteve firme no propósito, na aliança, na promessa que Deus havia feito para ele. Noé se manteve firme naquilo que Deus havia falado com ele. E Noé, então, construiu, fez toda aquela construção, obedeceu exatamente aquilo que Deus havia falado para ele. E quando chega no capítulo 7, né, terminando o versículo 6, a Bíblia diz que Noé fez exatamente como Deus havia lhe ordenado. Ele não fez de uma forma qualquer, mas ele fez exatamente aquilo que Deus havia ordenado a ele. E finalmente no capítulo 7, Deus manda Noé entrar com a sua família na arca, não é? E Deus diz assim para ele, porque vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. E aí aconteceu aquilo que Deus havia dito para Noé. Ele conduziu um casal de animal de cada espécie, dos animais que rastejam, das aves do céu, cada um segundo a sua espécie. Ele pegou um casal para que não houvesse extinção sobre a face da terra. E novamente, no versículo 5 do capítulo 7, a palavra de Deus diz que Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Se a gente for ler, nós vamos encontrar na Bíblia aqui falando que apenas os animais que rastejam viriam até Noé para que eles fossem mantidos com vida. E o resto Noé, não sei que jeito que ele fez, mas ele conduziu para dentro da arca exatamente como o Senhor havia dito para ele. Meus irmãos, quando a gente confia no Senhor, quando a gente crê no Senhor, não importa o que Deus peça ou que Deus ordene que a gente faça, porque de uma forma ou de outra vai haver um meio da gente cumprir aquilo que o Senhor pediu, aquilo que o Senhor ordenou para nós. O que a gente tem visto muitas vezes no meio no meio da igreja, no meio do povo cristão, né, é que as pessoas, elas querem ver primeiro, elas querem a bênção primeiro. A maioria das pessoas não buscam a presença do Senhor, não tem comunhão com Deus e querem ver Deus agindo de acordo com o que elas querem, não o que elas precisam, não é? Nós vivemos, às vezes parece que Deus, ele é o gênio da lâmpada, que está dentro de uma lâmpada que a gente tem que chamar para que ele satisfaça os nossos desejos. E não é assim. A gente tem falado, tem ministrado ali na igreja coisas que o Senhor tem soprado ao nosso coração, tem trazido ao nosso coração, e uma das coisas que o Senhor tem dito, que o Senhor tem reafirmado várias vezes, é que a presença do Senhor é real e que Ele está, a palavra dEle não mente. Aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, o Senhor ali estará, ou seja, a presença do Senhor estará ali. Mas nós temos que ir até a presença do Senhor. Nós temos que ir até Ele e não fazer com que aconteça o inverso, trazer Deus para perto de nós, fazer com que Deus realize os desejos do nosso coração. Não é assim. Lá no Salmo diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Existem princípios dentro da palavra de Deus que não podem ser quebrados. E um dos maiores princípios que existem dentro da palavra é o princípio da hierarquia e da obediência.
Nós precisamos obedecer ao Senhor, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele é o nosso Criador. O Senhor providenciou a salvação para nós, para que nós fôssemos amados de uma forma tal que nós jamais imaginávamos. Mas tudo foi tão deturpado durante esse tempo que nós estamos vivendo aqui na face da terra, que a gente muitas vezes até dá ordem para Deus, né? Dá ordem para que Deus faça que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E não é assim. Não é assim que deve acontecer. Noé trabalhou durante 120 anos para cumprir uma ordem do Senhor, para levantar uma embarcação enorme, monstruosa, uma mega embarcação. Não é? Sem saber como é que ficaria, qual seria o resultado final, mas confiando naquele que havia ordenado, porque havia comunhão entre Noé e Deus. Noé amava Deus, e porque ele amava Deus, ele era justo, ele andava de acordo com os princípios, ele andava de acordo com os preceitos daquilo que Deus havia ordenado para o seu povo desde o começo. Havia contaminação de violência, corrupção na terra, mas Noé não se contaminou, e Deus livrou a família dele. Deus livrou os seus. Eles foram escondidos dentro da arca, e através de Noé houve salvação de todas as espécies de animais selvagens, animais domésticos, animais aquáticos, animais que voam, animais que rastejam. Houve a preservação da vida desses animais, ou seja, Deus, através de Noé, ele preservou a sua criação. Ficou uma semente na face da terra, para que houvesse, para que não fosse totalmente destruída a semente de justiça na face da terra. Nós estamos vivendo dias parecidos com os dias de Moisés, ou de Noé. Parecido com os dias de Noé. Nós estamos vivendo dias assim. Nós estamos vendo corrupção, violência, quanta violência sexual, violência física, violência racial, não é? Quantas coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje, e esse surto dessa praga que recaiu sobre a humanidade nesses últimos tempos, para somar com chikungunya, com a dengue, para somar com todas essas outras pestilências, que algumas delas já haviam sido debeladas da face da terra e voltaram outra vez a atingir o ser humano, né? Lugares pegando fogo, terremoto, águas subindo. Nós estamos vivendo dias parecidíssimos com os dias de Noé. Mas nessas ministrações de quinta-feira, o que nós queremos firmar, o que nós queremos afirmar é que a nossa casa tem que ser uma arca, tem que ser um lugar onde abriga a nossa família, e tem que haver pessoas justas dentro dessa arca, para que Deus possa preservar a vida ali dentro, a vida nesse recôndito, a vida neste lugar. E nós precisamos crer para depois a gente ver. Nós queremos que Deus salve, que o Senhor salve toda a nossa família, mas nós praticamente não contribuímos com nada para que haja salvação. Preste atenção no que o Senhor tem falado, no que o Senhor tem soprado para você. Preste atenção nas leituras bíblicas, preste atenção nas ministrações que têm sido trazidas todas as vezes que nós pegamos a palavra, e você vai ouvir Deus falando, Deus dando uma ordem para você, mostrando como devem ser as coisas, como é que a gente deve trabalhar, como é que nós devemos estabelecer prioridades na nossa vida. E a maioria das vezes nós nos lamentamos, porque a vida financeira está mal, porque a vida
conjugal está tudo errado, os relacionamentos estão tristes, não é? Relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre esposa e esposo e esposa, e de uma forma geral a casa está desordenada, a casa está uma bagunça, não é? Deus precisa reinar dentro da família, e nós estamos trabalhando sobre os altares levantados dentro das casas. Semana passada nós usamos o exemplo de Jacó, e hoje nós estamos falando sobre Noé. Noé, um homem justo diante do Senhor, tinha a sua família em submissão a Ele, não por força, nem por violência, mas porque ele era submisso a Deus. E como ele era submisso a Deus, o que ele falava, as pessoas ouviam, o que ele dizia, as pessoas da sua família ouviam, não era uma coisa superficial, ele não falava uma coisa e fazia outra, mas ele falava e fazia exatamente o que ele havia aprendido com Deus, na sua comunhão com Deus. Nós estamos precisando de chefes de família, e chefes que eu falo, são homens e mulheres, que sejam tementes e justos a Deus, que estabeleçam prioridades dentro da sua casa, dentro da sua família, para que as outras coisas se ordenem. Não adianta eu querer fazer uma criança obedecer se eu não consigo obedecer a Deus. A palavra de Deus diz assim: ser o exemplo dos fiéis. Então, em tudo nós temos que ser exemplo. Como é que eu vou ensinar a obediência a uma criança se eu não obedeço a Deus? Se eu não obedeço os princípios que estão na palavra de Deus? Existe uma cadeia de coisas que precisam ser estabelecidas dentro dos lares e dentro das casas para que Deus possa agir. Deus nunca vai agir aonde existe bagunça, Deus nunca vai agir aonde a palavra dele não triunfe, aonde a palavra dele não esteja estabelecida como base e como coluna. Por exemplo, nós queremos que aquele salmo que diz assim: olha, eu já fui moço e agora eu sou velho, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Muitas vezes a gente quer que isso aconteça, que isso seja verdade na nossa vida. Mas quantas vezes você já sentou na mesa para comer e você se esqueceu de agradecer ao Senhor pelo alimento que Ele providenciou para que estivesse na sua mesa? Quantas vezes você já foi grato ao Senhor quando você pega o seu olerite, o seu comprovante de pagamento, ou quando você vê o seu olerite virtual, lá o seu demonstrativo de pagamento, lá que a empresa coloca virtualmente para você ver? Quantas vezes você já agradeceu ao Senhor, porque numa época em que muitas pessoas estão perdendo o emprego, o Senhor tem te sustentado ali no emprego onde você está, e mesmo que seja pouco que você ganha, é o suficiente para você manter a sua família. Quantas vezes? Porque, meus irmãos, nós somos influenciados, na maioria das vezes, pelo que o mundo está falando, e não por aquilo que está na palavra de Deus. Então, Jesus, quando estava ali no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, e exatamente no versículo 33, o Senhor diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Existe uma ação que todos nós precisamos fazer, que é buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, não a nossa. Nós queremos fazer prevalecer a nossa justiça. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí o resto vem como bônus. E as demais coisas, como créditos, que é o termo mais usado hoje em dia. Todas as demais coisas serão acrescentadas. E você sabe que o acréscimo de Deus é aquele acréscimo que faz
sobejar, né? A medida sacudida, né? Deus coloca, apalpa, sacode, espreme mais um pouquinho para que possa caber mais um pouco. Mas quando nós obedecemos aos princípios da palavra de Deus, não adianta a gente querer fazer o caminho inverso, a gente querer se lamentar do salário, reclamar das pessoas que convivem com a gente, reclamar de todas as coisas, viver em murmuração e querer receber as bênçãos do Senhor. Não, a gente vai estar vivendo um cristianismo falido, um cristianismo fracassado, um cristianismo, né? E eu acho que domingo a gente vai falar sobre isso, sobre pensamento positivo, a diferença entre o pensamento positivo e a fé, não é? Nós vamos viver um cristianismo fracassado. A gente vai se frustrar, porque a gente vai querer que Deus cumpra as promessas dele na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que trabalhar, nem que seja 120 anos, para dar forma àquilo que Deus tem pedido para nós. E quando chega no momento exato, Deus fala: entra, porque agora vai ser a época da tua bênção. Entra, porque eu vou te suprir, eu vou te dar a provisão de tudo aquilo que você precisa para a sua casa, de tudo aquilo que você precisa para manter a sua família. Foi isso que aconteceu com Noé. Noé podia ter questionado a Deus e falado assim: mas Deus, como é que eu vou fazer para dar comida para minha família, para dar água? Não é? Como é que eu vou fazer? Deus falou: me obedeça, que eu sou o Jeová Jirê, aquele que provê todas as coisas. O Senhor fala a mesma coisa para nós. A palavra de Deus, ela não muda. Todos os dias, quando nós olhamos para a nossa despensa, quando nós olhamos para o nosso carro, quando nós olhamos para as coisas que nós temos que lembrar que o que nós temos realmente não é nosso. Não foi fruto só de um trabalho árduo nosso, mas foi uma provisão de Deus para a nossa vida, porque Ele é o Jeová Jirê. Então Deus, Ele nos acondiciona, Ele nos coloca numa redoma, num lugar, para Ele trabalhar na nossa vida. E quando Ele trabalha na nossa vida, espiritualmente falando, quando nós cremos nele, quando nós nos esforçamos e depositamos a nossa fé no Senhor, quando a gente faz valer a fé e entende que a fé, ela não precisa ter nada palpável, mas a fé, ela é por si só. Ela vai gerar coisas no sobrenatural e que vão se materializar na nossa vida. Nós vamos ser mais gratos a Deus. Nós vamos entender que Deus está tratando conosco, porque Ele quer um dia nos tirar para fora da arca e falar para nós, como Ele falou para Moisés, como Ele disse para Moisés assim: olha, primeiro, quando ele tinha 600 anos, jogou terra de todos os lados, né? E no capítulo 8, depois que tudo tinha sido destruído e a terra foi coberta pelas águas do dilúvio por 150 dias, então a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé e de tudo que estava ali dentro da arca, e as águas começaram a baixar, e levou de novo 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio. A arca repousou sobre as montanhas do monte, ou no monte Ararat, e 2 meses e meio depois, as montanhas, que as águas, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram o pico de outras montanhas. Então vejam só, 150 dias, mais 2 meses, e depois de 2 meses, depois passados 40 dias, foi quando Noé abriu a janelinha lá da arca e soltou um corvo, e depois passou mais um tempo,
Aí ele soltou uma pomba, e quando a pomba voltou com um galinho de oliveira, e depois que ele soltou de novo mais um animalzinho, ele já não voltou mais. Então isso simbolizava que as águas já tinham baixado, né? E se passaram mais 2 meses. Vai fazendo a conta aí para ver se você tem perseverança ou se você é persistente. Então, depois que passou todo esse tempo e a terra estava finalmente completamente seca, Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram, e todos os animais também saíram da arca ordenadamente, cada um por sua vez. E aí, sabe o que aconteceu? Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu um holocausto, como holocaustos, alguns animais e aves puros. A Bíblia diz que o aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha só que bênção, não é? A gente crê no Senhor, crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós acreditamos muitas vezes. Não é? Conforme diz a palavra, o seu poder que opera em nós. Uma palavrinha básica que tem que ter na nossa vida é a fé. Se nós tivermos fé, nós vamos obedecer. Se nós obedecermos, nós vamos ter comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, o Senhor nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. O Senhor nos abençoa de uma forma que a gente fica extasiado de ver, não é? Mas em tudo aquilo que o Senhor nos dá, cada passo que nós damos na nossa vida em direção ao Senhor, tem que haver uma atitude de gratidão. Noé, depois que saiu da arca com todos os seus familiares e depois que os animais saíram da arca, ele levantou um altar ao Senhor, em gratidão ao Senhor. E aquilo, esse altar, essa oração, esse sacrifício que Noé fez, a Bíblia diz que ele subiu como um aroma agradável ao Senhor. E Deus se agradou mais ainda da vida de Noé. Meus irmãos, a gratidão, um coração grato, é o coração que satisfaz o coração de Deus. O coração quebrantado, Deus vem e atende quando nós quebrantamos o nosso coração. Mas o coração que tem gratidão, entendendo que a gente, se a gente for olhar para nós mesmos, a Bíblia mesmo fala, a gente não merecia nada, nada. O que a gente merecia era o castigo eterno, mas Deus deu o seu melhor para nós. Então, é uma prova de que nós amamos ao Senhor, é devolver devolver de uma forma bem superficial ainda aquilo que o Senhor fez por nós, essa gratidão, sabe? Erigir um altar dentro da nossa casa, entendendo, dentro do nosso coração, entendendo que Deus é tudo e sem Ele nós não somos nada. Era isso que Noé estava demonstrando para os seus familiares. Noé foi um grande exemplo para a sua família e foi um grande exemplo para as gerações que vieram, porque viram o quanto
ele agradou o coração de Deus, né? E por causa da atitude de obediência de Noé, da atitude de fé de Noé, Deus, ele falou consigo mesmo, né? Diz aí a Bíblia, que jamais, que nunca mais, ele destruiria o ser humano da face da terra, apesar de todos os seus pensamentos e de que todos os seus propósitos, os seus desígnios se inclinem para o mal desde a infância. Ele nunca mais destruiria o ser humano, destruiria o ser vivente. E prometeu tempo de plantio e tempo de colheita. Ele prometeu que sempre haveria frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso não vai mudar até quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Então nós precisamos prestar muita atenção naquilo que nós fazemos. Nós temos que nos empenhar o máximo para agradar o coração de Deus. Nós temos que nos empenhar o máximo para demonstrar atitudes de gratidão com o Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá e por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego. No capítulo 9 de Gênesis, Deus vem e confirma a sua aliança com Noé. E o capítulo 9, ele começa assim: então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. E Deus disse para eles todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Sob o seu domínio. Deus restaurou o domínio que Ele havia dado para Adão ali no Jardim do Éden. Deus restaura agora o domínio sobre todas as coisas a Noé e aos seus descendentes por causa da sua obediência. E diz mais o Senhor: assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Nunca comam carne com sangue, pois o sangue é vida, e eu exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém, e por aí vai, não é? Então lá no versículo 8, o Senhor diz assim: então Deus disse a Noé e a seus filhos: confirma que a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirma a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ela é o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, e nunca mais as águas de um dilúvio destruirão a terra. Veja só o tanto de tempo, depois você pode até calcular o tempo que passou da promessa da ordem que Deus deu a Noé, até quando chegou a ordem aqui do cumprimento ou da confirmação da aliança com Noé. No capítulo 8 nós vemos que ele já tinha 601 anos de idade quando Deus reafirmou a sua aliança. E depois do dilúvio, lembra que Deus havia tirado do ser humano a longevidade. Ele diz que o homem
ele viveria até no máximo seus 120 anos, não é? Mas Noé, ele foi especial ao Senhor, porque depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Ao todo ele viveu 950 anos e depois morreu. 950 anos abençoado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele é extraordinário. E ele quer que nós tenhamos uma vida extraordinária e uma vida em abundância. Só que os preceitos de Deus, os estatutos que Deus deixou, eles são eternos e não mudam. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, crer que Ele é capaz de fazer, crer mesmo sem ver que Ele é capaz de fazer e pedir que Ele nos dê humildade para que nós nos cheguemos todos os dias diante dEle, colocando as nossas mazelas, colocando aquilo que traz tristeza ao nosso coração, aquilo que nós não conseguimos compreender e aquilo que nós não conseguimos fazer, colocar diante dele todos os dias, para que ele venha e confirme a sua aliança conosco e a gente veja as promessas do Senhor se cumprirem na nossa vida. Noé não morreu antes de ver o cumprimento da promessa de bênção sobre as gerações que viriam após dele. E isso o Senhor fala conosco. Aqueles que andam em justiça, porque foram justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são justos diante de Deus e andam dentro dos estatutos e dentro dos preceitos que estão na palavra do Senhor, verão o cumprimento da profecia do Senhor na sua geração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que daqui para frente você não queira ver para crer, mas você creia, porque se você crer, você verá. Foi isso que Jesus disse para Marta, para Maria. Eu não disse, se você crer, você verá a glória de Deus? E eu quero terminar essa ministração deixando exatamente isso para você. O Senhor falando com você nesta noite. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e te dê a paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor abençoe grandemente a você e toda a sua família. Peça para o Espírito Santo de Deus trabalhar essa ordem das coisas que estão na palavra de Deus na sua mente, para que você veja a glória do Senhor. Fé, obediência aos preceitos do Senhor, fidelidade a Ele, é o que vai trazer o resultado que nós tanto esperamos neste mundo que nós vivemos. Amém? Glória a Deus. Domingo é ceia do Senhor, nós teremos o nosso culto presencial. Muito obrigada a você que está aí assistindo. Boa noite, Viviane, colocou boa noite, pastora. Boa noite para você, para sua família e para todos vocês que entraram e deixaram aí o seu comentário. Se esse estudo fez bem para você, se essa ministração fez bem para você, compartilhe com as outras pessoas. Amém? Nós precisamos fazer uma corrente onde a palavra do Senhor genuína, ela se multiplique e as pessoas sejam alcançadas pela palavra, não pela denominação, mas pela palavra. Amém? Até domingo que vem, então, culto presencial e culto online. Eu lembro a vocês que o mês que vem é mês de aniversário da nossa igreja. Estejam orando, porque nós teremos momentos preciosos
na presença do Senhor, com os servos de Deus que estarão ministrando a palavra para nós. Amém? Deus te abençoe, um abraço bem forte e que o Espírito Santo de Deus esteja aí na sua casa, na sua vida hoje para todo sempre. Amém? Até domingo, então, em nome de Jesus.